Olá, futuros professores, futuras professoras, bem-vindos! Hoje a gente vai discutir um pouco sobre as aplicações das tecnologias da informação e da comunicação no processo de aprendizagem a partir de exemplos práticos, né? Então a gente vai ver como as discussões que a gente realizou em sala de aula vão acontecer no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dessas tecnologias em sala de aula. Então, a gente tem a lousa interativa, ou quadro interativo, substituindo o antigo quadro negro, com interatividade, câmera embutida, a possibilidade de assistir vídeos, né, de interagir. A gente tem aqui também o exemplo da realidade virtual, onde por meio de óculos permite que de realidade virtual os alunos possam ter processos imersivos. A gente também tem aqui os exemplos de livros digitais, que também são um exemplo de convergência midiática que a gente viu ao longo da disciplina, e que por meio dos livros digitais, a gente pode ter um conjunto de outras experiências relacionadas a outras tecnologias. A gente viu que o uso de tecnologias em sala de aula tem 3 grandes benefícios. O primeiro grande benefício é o engajamento na aprendizagem. A presença das tecnologias, quando levado em consideração o contexto socio-tecnológico dos estudantes, ela faz com que os estudantes queiram participar mais da aula e, com isso, consigam construir aprendizagens mais significativas para eles. Também, por meio das tecnologias, que foi, inclusive, uma das nossas últimas aulas, vendo como utilizar o Google Forms para produzir avaliações, a possibilidade de personalizar a educação. A tecnologia nos permite criar perfis adaptados individualmente para cada criança ou grupo, né? Então, as tecnologias permitem a gente adaptar os conteúdos às necessidades individuais dos alunos, ofertando uma aprendizagem personalizada. E, por último, as tecnologias nos permitem construir coletivamente o conhecimento, como estamos fazendo aqui agora, numa troca onde, por meio da gravação assíncrona, eu disponibilizo esse vídeo da revisão e vocês podem compartilhar as dúvidas, as opiniões de vocês através dos comentários aqui na plataforma do YouTube, né? E a lista de exercício que eu preparei para vocês e a prova, ela está baseada em que vocês possam identificar qual a melhor alternativa, a melhor tecnologia para a situação que lhe pede. Então, por exemplo, vai ter na prova e na lista de exercício uma situação onde o professor precisa fazer uma reunião assíncrona. E aí, qual é a tecnologia da informação e da comunicação que atende essa necessidade? É a videoconferência, né? E eu achei por bem, agora na revisão, fazer a diferenciação entre plataformas de e-learning, ou seja, de aprendizagem por meios eletrônicos, e redes sociais, porque vai aparecer muito na lista de exercício de vocês essas duas possibilidades. Então, eu queria que vocês vissem a diferença entre um e outro. Plataformas e-learning, ou plataformas de aprendizagem digitais, elas são focadas em aprendizagem formal, estruturadas e organizadas para ensinar cursos e conteúdos, e ela permite ter um acompanhamento do progresso deste aluno. Já as redes sociais, elas são mais orgânicas, no sentido de que elas não foram planejadas para o processo de ensino-aprendizagem. Elas são tecnologias educacionais indiretas. Então, o YouTube, quando foi pensado, ele não foi pensado para ensinar. Acontece que os professores se apropriaram desta rede social para ensinar, ok? Já, por exemplo, o Google Sala de Aula,
Não, ele já é uma plataforma e-learning, porque ele foi pensado para o processo educativo desde o início. Enquanto que o YouTube ele é uma rede social que foi apropriada para o processo de aprendizagem. E as redes sociais elas vão se caracterizar por serem focados na comunicação e na interação social, que é a principal função dela, por ter um conteúdo diversificado de naturezas e interesses diferentes, e por promover o compartilhamento e a conexão entre pessoas. Então, se um professor ele quer construir uma comunidade, no sentido de pertencimento, de circulação de ideias, de construção coletiva, ele não vai fazer isso por meio de uma plataforma e-learning. Ele vai fazer isso por meio de uma rede social voltada para a educação. É claro que uma coisa pode estar ligada à outra, né? Como, por exemplo, o caso do Braille. O Braille, ele, além de ser uma rede social onde as pessoas socializam seus deveres de casa e a comunidade que faz parte dessa rede social resolve o problema, quanto ele é também uma plataforma e-learning, uma vez que ele foi pensado para questões didáticas, certo? E aí a gente tem que ver qual é o foco principal. Se o foco principal dele foi o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira estruturada, plataforma e-learning. Se o objetivo principal dele é construir uma comunidade, uma troca, uma interação social, então ele é uma rede social digital, ok? Aqui, alguns exemplos de e-learnings, né? De plataformas digitais de aprendizagem. Então, os aplicativos de anotação que a gente usa, o OneNote, né? Os aplicativos de jogos de aprendizagem, como o Kahoot, os aplicativos de tradução, né? Ou as plataformas de ensino, como o Duo, né? São e-learnings e aplicativos voltados para matemática e jogos, todos esses são plataformas e-learning, porque eles são pensados para o processo educativo. E a gente também tem aqui, voltados dentro dessa e-learning, a gente tem os cursos online, né? Os cursos online, como os ofertados pelo Coursera, pelo Udemy. A gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, né, o Canvas Education, que são voltados para construir um ambiente virtual onde o aluno possa aprender, né, e tem toda a sua organização. E nós temos os webinars e as palestras online ou videoconferências, que são outras maneiras de aprender e de ensinar dentro das tecnologias educacionais. Lembrando que o webinar e as palestras online, elas podem ocorrer dentro de plataformas e-learning ou de redes sociais, mas elas são um recurso educacional diferenciado, ok? Aqui, outros exemplos, né, que são os jogos educativos, os de matemática, os de linguagem e os de ciência. A realidade virtual de aprendizagem, né, que é uma das coisas que estão se colocando hoje no mercado educacional, que propicia o aluno fazer explorações espaciais, né, então por meio do uso de óculos virtuais, poder conhecer uma tumba egípcia, né, fazer viagens culturais, simulações de experimentos, de situações, dentro desses ambientes de realidade virtual ou realidade aumentada, como, por exemplo, acontece quando a gente vai tirar a carteira de motorista, a gente utiliza de um simulador para nos ensinar o processo de direção, né? Então, a gente está utilizando aí uma tecnologia da informação e da comunicação voltada para construir simulações para ajudar as pessoas a aprenderem a dirigir melhor e com mais segurança. E aqui, já levando para as considerações finais, a gente tem que utilizar essas tecnologias para garantir o acesso igualitário, né, levando em consideração o contexto sociotecnológico do aluno, integrar as tecnologias ao nosso planejamento, né,
Lembrando que a tecnologia ela é um instrumento. Ela, por si só, não vai fazer a mudança educacional. O que muda a educação, na verdade, é a nossa postura, a nossa intencionalidade em usar os instrumentos de tecnologia educacional. Proporcionar a formação adequada de professores para a utilização dessas tecnologias, como nós fizemos ao longo deste curso, e avaliar regularmente se aquela tecnologia que está sendo empregada, de fato, está auxiliando os alunos no processo de aprendizagem. Okay? O gabarito da nossa lista de exercícios sai no sábado. Quem quiser adiantar isso, é só resolver o nosso joguinho interativo, porque lá já tem o feedback automático. Então, bons jogos a todos, bons estudos e até a próxima.